De forma surpreendente e quase silenciosa, a Índia acaba de dar um passo que está mexendo com os alicerces da indústria automotiva global. Relatos indicam que uma nova frota de veículos elétricos de última geração começou a circular, sem alarde. Mas não se engane, eles não são apenas velozes, são avançados, potentes e prontos para competir de igual para igual com os maiores players do mercado mundial. Com o respaldo da visão sustentável do primeiro-ministro Modi e da plataforma inovadora da Mahindra, esses veículos elétricos estão chamando atenção, e pelos motivos certos. Se os rumores de bastidores forem verdadeiros, esse lançamento tem o potencial de virar de cabeça para baixo tudo o que se pensava sobre a hierarquia dos veículos elétricos. O mundo acreditava que a Tesla era imbatível, mas agora tudo mudou. A revolução elétrica. Durante anos, o debate sobre veículos elétricos foi dominado por alguns poucos nomes já consolidados. Os Estados Unidos tinham a Tesla, a China contava com a BYD, e a Europa apostava em suas marcas de luxo alemãs, que migravam lentamente para modelos com emissão zero. E a Índia, mal era mencionada, frequentemente descartada como caótica demais, com infraestrutura limitada e sensível demais ao preço para importar relevância na corrida global dos elétricos. Mas enquanto o resto do mundo olhava para outro lado, algo vinha sendo construído, discretamente, nos bastidores. A Mahindra, conhecida na Índia, mas muitas vezes ignorada no exterior, estava trabalhando em uma transformação lenta e estratégica. Nada de anúncios barulhentos ou apresentações virais. Apenas progresso silencioso e intencional. Quando chegou o momento de mostrar suas cartas, eles não apresentaram um modelo compacto para a cidade, nem uma simples reestilização. Vieram com o BS6i, um SUV elétrico impressionante, movido por inteligência artificial e baseado em uma arquitetura completamente nova. Não era apenas um carro, era uma declaração. O BS6i foi o primeiro grande lançamento da Mahindra sob a plataforma Born Electric e imediatamente chamou atenção. Ele foi construído sobre a nova plataforma Inglo, desenvolvida especialmente para veículos elétricos. Trazia piso plano, centro de gravidade baixo e estrutura modular capaz de suportar diferentes estilos de carroceria e pacotes de bateria. Em resumo, uma base capaz de rivalizar com as melhores do mundo. E pela primeira vez, os números diziam tudo. Autonomia real de até 310 milhas, cerca de 500 km, carregamento rápido e um design futurista que não se parecia com nada já visto nas estradas indianas, ou em quase nenhuma estrada, na verdade. Mas o que realmente tornou esse lançamento tão disruptivo foi o momento em que aconteceu. Montadoras globais ainda enfrentavam problemas nas cadeias de suprimento, desafios na acessibilidade dos EVs e mudanças regulatórias. Em meio a tudo isso, a Mahindra lançou no mercado um modelo elétrico pronto para a produção, totalmente funcional, e eles não estavam mirando só na Índia. O veículo foi projetado desde o início para atender aos padrões europeus. Em poucas semanas, já circulavam rumores sobre exportações para o Reino Unido e a África do Sul. A princípio, a mídia internacional não sabia exatamente como reagir. Seria um acaso? Um projeto experimental de curta duração? Mas a Mahindra já havia passado da fase de protótipos. O BS6e já estava sendo entregue aos primeiros compradores, e as avaliações iniciais eram surpreendentemente positivas. Jornalistas automotivos elogiaram o conforto, a aceleração e a dirigibilidade. O sistema Maya, a nova plataforma de software com o IA da Mahindra, foi descrito como uma das interfaces mais intuitivas já vistas em um elétrico não premium. Para uma marca até então associada a utilitários robustos e tratores, isso era uma virada completa de narrativa. Mas o verdadeiro choque não foi o fato de a Mahindra ter conseguido tudo isso. Foi o fato de que ela não estava fazendo alarde. Nada de eventos cinematográficos transmitidos da Califórnia. Nada de campanhas agressivas de marketing. Apenas um comunicado à imprensa, alguns convites para test drives e silêncio. Um silêncio que levanta suspeitas. Porque, se a Mahindra conseguiu isso e manteve tanta discrição, o que mais será que eles estão preparando? Essa dúvida não desapareceu, especialmente depois que o XUV E9 começou a aparecer nas ruas, semanas depois. Mas essa já é outra história. Por enquanto, o que importa é o seguinte: o jogo mudou.
A Índia deixou de ser mero passageiro na transição para veículos elétricos. Ela está construindo algo com dentes. E queira o mundo ou não, o país acaba de dar sua primeira tacada séria para sacudir a hierarquia automotiva global. Mas o grande detalhe? Essa foi apenas a fase 1. E a próxima está mais perto do que qualquer um imagina. BS6E, o SUV que reescreveu o manual da Índia. O BS6E não era apenas mais um novo modelo. Era uma ruptura estratégica disfarçada na carroceria de um SUV. Quando a Mahindra o revelou, a primeira reação foi de incredulidade. Era realmente um carro indiano? Estava mesmo vindo de uma marca antes associada à robustez e à praticidade. Sem frescuras. Porque o BS6E não só parecia diferente, ele parecia ter vindo direto de 5 anos no futuro. Construído sobre a plataforma Inglo, era o primeiro SUV totalmente elétrico da Índia, desenvolvido do zero. Não uma adaptação de um modelo a combustão. Essa diferença era mais importante do que muita gente percebia. Enquanto muitas montadoras globais ainda tentavam adaptar plataformas antigas de carros a gasolina para funcionar com componentes elétricos, os engenheiros da Mahindra pularam esse passo, e os compromissos que vêm com ele. O resultado? Uma estrutura mais leve e equilibrada. Um piso interno completamente plano. Um entre-eixos estendido que fazia o interior parecer quase uma sala de estar. E linhas de design que lembravam carros conceito, exceto que este já estava nas concessionárias. Debaixo do capô, ou melhor, do assoalho, havia um conjunto de baterias com até 79 kWh, o que resultava em uma autonomia real próxima das 310 milhas, aproximadamente 500 km. A versão com tração integral e 2 motores fazia de 0 a 96 km/h, 0 a 60 mph, em pouco mais de 6 segundos. Não são números de carro de corrida, mas são suficientes para fazer qualquer um olhar 2 vezes para o emblema da Mahindra. Não era bom para um elétrico indiano, era bom, ponto. Mas o que realmente começou a incomodar os concorrentes, especialmente os de fora, foi o software. O B6E apresentou ao mundo o Maya, o novo sistema operacional de inteligência artificial da Mahindra. Desenvolvido com um foco em personalização e aprendizado de máquina, o sistema Maya se adaptava aos padrões de direção, ajustava o uso de energia e até respondia a comandos por voz e gestos. Ele funcionava em sintonia com a crescente infraestrutura 5G da Índia para sincronizar dados em tempo real de trânsito, clima e otimização de autonomia. Para uma empresa que nunca havia sido vista como uma potência tecnológica, esse nível de integração foi um verdadeiro choque. E não se tratava de tecnologia pela tecnologia. O Maya transformava ativamente a forma como as pessoas interagiam com o carro. Ele podia redirecionar o trajeto por ruas mais tranquilas nos horários de pico para conservar a bateria. Otimizava o sistema de climatização com base no histórico dos passageiros. E ainda se conectava com smartphones para lembrar suas playlists, compromissos do calendário e configurações favoritas de temperatura. Aquilo não era um carro, era uma interface. Em termos de design, o B6E claramente foi influenciado por tendências internacionais, mas sem cair na armadilha da imitação. O teto inclinado, as DRLs de LED flutuantes e a traseira com linhas agressivas conferiam ao modelo uma aparência esportiva e premium, que não pareceria deslocada em uma concessionária europeia. Mas os materiais utilizados, de origem sustentável, veganos e surpreendentemente sofisticados, adicionavam uma camada extra de credibilidade. Não era a Mahindra tentando copiar, era a Mahindra reescrevendo a fórmula. E o preço? Talvez o ponto mais chocante de todos. Posicionado bem abaixo de ofertas semelhantes ocidentais e chinesas, o B6E era um SUV elétrico completo, com um preço que fez montadoras globais suarem. Rapidamente surgiram relatos de exportações iniciais para mercados seletos da Europa e da África do Sul. Se a Mahindra conseguisse produzir esses modelos em escala e manter a qualidade, seria um problema sério para as marcas já estabelecidas, especialmente nos mercados onde custo e eficiência são tudo. E mesmo diante de tudo isso, a Mahindra não fez alarde, sem campanhas de marketing exageradas, sem fanfarronice à la Elon. Apenas uma confiança silenciosa, uma atitude de ainda não terminamos. E com razão, porque o B6E, por mais impressionante que fosse, era só o primeiro dominó.
O que veio depois deixou claro que aquilo não se tratava de um único carro. Era parte de um plano muito maior. E com o lançamento seguinte, esse plano começou a se revelar. XUV TUQ9, do nacional ao padrão global. O B6E despertou curiosidade. O XUV TUQ9 fez o mundo parar e encarar. A Mahindra já não estava apenas exibindo seu potencial elétrico, ela estava mostrando ao mundo que a Índia era capaz de construir um SUV elétrico de alto desempenho e alta tecnologia com a confiança de uma marca de luxo global. Isso não foi acaso. Foi uma escalada calculada. Se o B6E redefiniu o carro elétrico indiano, o SUV E9 era sobre entrar numa liga completamente diferente. Ele não parecia nada com o que a Mahindra já havia feito. Na verdade, não parecia com nada que a Índia já tivesse feito. Um SUV coupé ousado e futurista, com linha de teto fluida, iluminação em LED marcante e postura agressiva. Poderia facilmente ser confundido com um conceito exibido por alguma montadora alemã, mas ele já estava rodando, não em 2026, agora. Na dianteira, a barra de LED de ponta a ponta dava ao modelo uma aparência impactante. O design de faróis divididos adicionava um toque moderno, e a aerodinâmica não era apenas estética. Cada curva foi otimizada para a eficiência no uso real. Mas o que realmente diferenciava o XUV.9 não era só a aparência, era como ele pensava. Dentro da cabine, a Mahindra dobrou a aposta na inteligência. O painel era, basicamente, uma única tela contínua. 3 telas estendidas na frente, com gráficos criados na Unreal Engine e atualizações via software pelo ar, over the air. Mas não era apenas por efeito visual. Tudo foi pensado para funcionalidade, personalização e adaptabilidade. O motorista não recebia apenas dados. O carro os interpretava, se ajustava e cuidava de tudo, da previsão de autonomia à playlist do Spotify, antes mesmo que o usuário pedisse. No centro dessa experiência estava o sistema de IA Maya, agora aprimorado para um veículo desse porte e categoria. A IA não apenas aprendia como você dirigia. Ela ajustava a rigidez da suspensão conforme a qualidade da estrada. Recalibrava a entrega de potência com base no estilo de direção e até monitorava o nível de atenção do condutor. Ela se comunicava com outros carros, com semáforos, e até se integrava a satélites meteorológicos para recalcular a autonomia com base nas condições climáticas em tempo real. Se o BS6i era inteligente, o XUV.E9 era quase psíquico. Em desempenho, ele deixava claro a que veio. Tração integral com 2 motores, torque instantâneo e aceleração de 0 a 96 km/h, 0 a 60 mph, em menos de 7 segundos. Ele não estava tentando competir com os números da Tesla. Essa nunca foi a intenção. O foco era no consumidor que buscava luxo cotidiano, velocidade, conforto e inteligência em um pacote harmonioso. E ele entregava isso, mas talvez o mais interessante, esse não era um produto vitrine. A Mahindra não o criou para se exibir e depois sair de cena. O XUV.E9 fazia parte de uma estratégia de produção voltada à escala, especialmente para mercados internacionais. Segundo fontes do setor, a homologação para a Europa já havia sido concluída meses antes do lançamento público. As remessas estavam planejadas para a Alemanha, Reino Unido e regiões selecionadas da África. Não como importados de baixo custo, mas como concorrentes de verdade. E mesmo com tudo isso, a Mahindra manteve a discrição. Nada de turnê da vitória, nenhuma coletiva de imprensa com executivos se gabando por revolucionar o mercado. Apenas uma mensagem simples embutida na comunicação da marca. O futuro nasce elétrico, sutil, porém intencional. Ficava claro que eles estavam preparando algo maior. E aquilo ainda não era o ato final. Enquanto isso, começaram a circular rumores de que o BS6e e o XUV.E9 não eram o cerne da estratégia elétrica da Mahindra. E sim, a base. O que viria a seguir não seria apenas uma extensão de linha, seria uma declaração. Porque, se a Mahindra já era capaz de produzir veículos elétricos tão avançados, com preços tão competitivos e uma distribuição tão eficiente, o que mais ela estava prestes a revelar? E por que de repente a Tesla estava prestando atenção? Empurrão verde de Narendra Modi e o investimento bilionário. À medida que os SUVs elétricos da Mahindra começavam a surgir discretamente nas rodovias,
Nos terminais internacionais e nos blogs automotivos europeus, os holofotes começaram a se voltar para a engrenagem por trás dessas máquinas. O ecossistema de veículos elétricos da Índia estava se expandindo rapidamente. E bem no centro dessa engrenagem estava o primeiro-ministro Narendra Modi. Não como figura decorativa, mas como estrategista. Nem sempre foi assim. Por anos, a Índia ficou atrás na mobilidade elétrica. A infraestrutura de carregamento era precária. A adoção de elétricos mal saía dos dígitos únicos. A maioria das montadoras era reticente, alegando altos custos e problemas de fornecimento de baterias. Mas com o tempo, as coisas começaram a mudar. E não foi por acaso. O governo de Modi promoveu reformas, mudanças regulatórias e incentivos que poucos fora da Índia estavam acompanhando de perto. De isenções fiscais para compradores de EVs a subsídios para a fabricação de baterias, a estrutura foi sendo construída, tijolo por tijolo. Então veio o PLI, o Programa de Incentivos Ligados à Produção, bilhões de dólares oferecidos, como incentivo para as empresas que apostassem em tecnologias verdes. A Mahindra entrou de cabeça. E enquanto outras empresas hesitavam, a Mahindra começou a captar recursos, atrair talentos e fechar contratos. Eles não estavam apenas construindo veículos elétricos. Estavam dizendo, em essência, estamos construindo toda a cadeia de suprimentos. Fábricas de baterias de lítio, centros de pesquisa em inteligência artificial, laboratórios de testes térmicos. São os tipos de movimentos que não geram manchetes, mas definem quem vence no longo prazo. E Modi não parou na formulação de políticas públicas, de promessa à liderança. Como a Índia transformou os EVs em estratégia nacional. Ele transformou os veículos elétricos em pauta nacional. Durante a cúpula pela independência energética da Índia, subiu ao palco e declarou: "Para nós, energia limpa não é luxo, é revolução. Não vamos seguir, vamos liderar." Seu tom não era performático, era profético. E mesmo sem mencionar diretamente a Mahindra, a mensagem era clara. As empresas indianas tinham apoio total do governo, financeiro, político e logístico. Nos bastidores, tudo começava a acelerar. Postos de recarga surgiam ao longo das rodovias, expressas. Empresas estatais de energia começavam a integrar redes inteligentes preparadas para EVs. Startups, focadas em baterias de estado sólido, estavam recebendo discretamente investimentos de fundos apoiados pelo governo. Até mesmo áreas rurais passaram a contar com incentivos para adotar veículos elétricos agrícolas. Não era mais só sobre carros de passeio. Era sobre construir um plano elétrico para o país inteiro. E a Mahindra estava presente em cada parte desse plano. Relatórios indicavam colaborações secretas com os caminhos de ferro da Índia para eletrificar a logística de última milha. Imagens de drones mostravam dezenas de veículos de testes, na maioria sem identificação, circulando à noite em Rajasthan e Tamil Nadu. Engenheiros falavam de atualizações de firmware, sendo feitas em tempo real, a quilômetros de distância dos centros de dados, graças aos corredores 5G de alta velocidade, financiados pelo governo. Não era só sobre lançar carros, era sobre lançar um ecossistema tecnológico ao redor deles. Enquanto isso, outras montadoras começavam a sentir o impacto. Hyundai e Kia aceleraram seus planos de EV para o mercado indiano. Fabricantes europeias voltaram a discutir negociações de produção que estavam em pausa há anos. Até marcas chinesas de veículos elétricos, antes otimistas sobre entrar na Índia, começaram a recuar. Algo havia mudado. E silenciosamente, a Mahindra deixou de ser uma fabricante tradicional para se tornar um sinal de alerta para a indústria. O mais desarmador era justamente o silêncio. Nada de grandes eventos de mídia. Modi não fazia declarações públicas atacando a Tesla. A Índia se movia como um grande mestre do xadrez, silenciosa, calculada, sempre 2 lances à frente. De fora, ainda podia parecer que o país estava apenas começando a se aquecer, mas, para quem observava de perto, já era claro. A Índia havia cruzado um limite, e mesmo assim, uma dúvida pairava no ar. Por que Mahindra e Modi estavam tão tranquilos, mesmo enquanto os mercados internacionais começavam a suar frio? Será que havia outra carta na manga? Porque se o B6E e o XUV T9 eram apenas o ato de abertura,
Então o prato principal seria algo para o qual a indústria definitivamente não estava preparada. E o mais curioso? Nada havia sido anunciado. Pelo menos, não oficialmente. Mas aquele silêncio estava começando a dizer mais do que qualquer discurso. O silêncio estratégico que abalou a indústria automotiva mundial. O mercado automotivo global começa a se incomodar. Quando os modelos B6C e XUV com i9 da Mahindra já estavam rodando e sendo elogiados pela imprensa especializada em diversos continentes, algo começou a mudar. Não só na Índia, mas nas salas de reunião de Alemanha, Detroit e Xangai. As montadoras globais não estavam apenas notando a Mahindra. Agora, a observavam como uma ameaça real, discretamente e sem os holofotes tradicionais. Uma empresa antes vista como local e de nicho, havia se forçado ao centro da relevância global. E isso estava deixando muita gente nervosa. A decisão repentina da Tesla de adiar sua expansão na Índia não passou despercebida. Um plano que antes era celebrado como marco, com direito a possível gigafábrica em Gujarat, agora estava sob revisão. Elon Musk mencionou vagamente o ambiente regulatório e desafios no fornecimento de baterias, mas fontes internas contaram outra versão. De acordo com 2 executivos da Tesla na região Ásia-Pacífico, a hesitação não era regulatória, era estratégica. A Índia se moveu mais rápido do que o previsto, e a Mahindra não estava apenas construindo EVs, ela já estava dominando o terreno. As montadoras europeias foram as próximas a sentir o calor. O XUV.E9 da Mahindra passou a ser avaliado discretamente por jornalistas automotivos da Espanha, Itália e Holanda. O veredito, surpreendentemente competitivo. Não só no preço, mas também no design, desempenho e tecnologia. O carro não tentava competir com a linha de luxo EQ da Mercedes, e nem precisava. Seu alvo era o crescente mercado médio global, compradores, que queriam mais que os EVs baratos da China, mas que não estavam dispostos a pagar fortunas só por um emblema de prestígio. Um momento em particular pegou analistas de surpresa. Um renomado avaliador alemão comparou o sistema de IA do BS6i ao software embarcado da Tesla, e deu vantagem à Mahindra em personalização e recursos de conforto. Esse foi o primeiro golpe real. Não significava que a Mahindra havia vencido a guerra, mas provava que ela agora podia entrar no ringue e bater de frente. Enquanto isso, montadora após montadora passou a revisar seus cronogramas para a Índia. Empresas que antes viam o país como um mercado para 2027 em diante, estavam convocando reuniões de emergência. Ofensiva silenciosa. A Hyundai antecipou seus planos para uma fábrica de EVs. A BYD aumentou os investimentos em marketing no subcontinente. Até a Ford, que havia deixado o país, começou a circular rumores de retorno, agora com uma estratégia focada em baterias. Algo realmente havia mudado. A calma e confiança que a Índia vinha demonstrando finalmente estava sendo compreendida. Mas talvez o maior sinal de que algo muito maior estava por vir veio do comportamento da própria Mahindra. Eles não estavam agindo como uma empresa comemorando o sucesso. Muito pelo contrário, ficaram ainda mais discretos. Nada de entrevistas. Nada de teasers de conceitos futuristas. Nem mesmo nas feiras de veículos elétricos, a Mahindra fez alarde. Aquilo não parecia uma empresa que havia chegado ao topo. Parecia uma que estava escondendo algo. Alguns jornalistas começaram a farejar a novidade. Uma imagem vazada aqui, um pedido de patente ali. Referências a modelos não anunciados em documentos logísticos internos. Veículos com codinomes que não correspondiam ao B6E nem ao XUV e E9. Havia rumores sobre um novo segmento. Mais compacto, mais acessível, mas igualmente inteligente. E também surgiram boatos sobre um EV robusto, feito para uso off-road, com tecnologia compatível com drones. Nada confirmado, mas tudo suspeito. As redes sociais só aumentaram a especulação. Uma foto borrada de um SUV camuflado nas proximidades da fábrica da Mahindra em Chennai viralizou. Alguns diziam que era a versão de produção do conceito B no 05. Outros achavam que era algo completamente novo. A Mahindra? Silêncio absoluto. Dias depois, o CEO foi visto saindo de uma reunião a portas fechadas com autoridades do governo central. Quando repórteres tentaram uma declaração, ele respondeu apenas: algumas decisões não precisam ser anunciadas. Elas se explicam sozinhas.
A partir desse ponto, a dúvida não era mais se a Mahindra estava preparando outro movimento. E o resto da indústria, de Silicon Valley a Stuttgart, não teve outra opção senão se preparar. Porque o silêncio estava prestes a acabar. E quando acabasse, seria ensurdecedor. De acordo com relatos vindos de Chennai e confirmados por várias fontes da indústria, a Índia lançou oficialmente uma nova geração de veículos elétricos de última geração e está sacudindo a indústria automotiva global. A linha liderada pelos mais recentes lançamentos da Mahindra, os XUV3XOEV, Chevy 7i, BZ5 e o Off-Road Biral-E, foi apresentada discretamente no início desta semana, em um evento apoiado pelo governo, com a presença de ministros de alto escalão e investidores globais selecionados. Fontes com conhecimento do evento descreveram o lançamento como uma disrupção estratégica, que envolveu não apenas novos veículos, mas um plano completo de produção e exportação direcionado à Europa, Sudeste Asiático e África. Todos os modelos teriam sido construídos sobre a plataforma modular Inglo da Mahindra e contam com cockpits avançados com inteligência artificial, versões com tração nas 4 rodas com 2 motores e autonomia real acima de 560 km/h. 4 modelos também são compatíveis com tecnologia de recarga ultra rápida, sendo capazes de ir de 20% a 80% da carga em menos de 18 minutos. O XUV3XOEV, posicionado como SUV compacto de mercado de massa, teria um preço até 15% mais baixo que concorrentes como o Hyundai Kona EV e o BYD Atto 3, mantendo especificações técnicas competitivas. Já o Chevy 7e, um SUV maior com 7 lugares e 3 telas digitais no painel, está sendo descrito como a resposta da Mahindra ao Model X, porém, com custo significativamente menor. Mas foram o BQ05 e o Biral-E que mais chamaram atenção. Segundo analistas com acesso às especificações internas, o BQ05 é um SUV coupé de alto desempenho com design futurista e uma cabine inteligente totalmente desenvolvida internamente, utilizando o sistema operacional de IA/MIA. Já o Biral-E seria o primeiro off-road 100% elétrico da empresa, desenvolvido desde o início com tração integral de 2 motores, sistema adaptativo de resposta ao terreno e recursos de navegação com drones integrados. O que mais surpreendeu os observadores do setor foi a escala e a coordenação do lançamento. Diz, acordo com um memorando vazado e revisado pela Autotech Daily. Os novos EVs já estão em produção limitada, com entregas previstas em fases na Índia até o meio do ano, e exportações programadas para o 4º trimestre de 2025. Os veículos já teriam recebido homologação para os mercados do Reino Unido e da União Europeia, o que indica que a Mahindra não trata esse movimento como um projeto doméstico, e sim como uma ofensiva global. O momento também tem peso político. O primeiro-ministro Narendra Modi, que tem promovido ativamente a adoção de veículos elétricos por meio do Plano Independência Energética até 2047, teria revisado pessoalmente o projeto semanas antes do lançamento interno. Durante a cúpula de energia limpa, em Nova Delhi, declarou: "A Índia não está apenas participando da Revolução Verde. Estamos liderando." Um alto funcionário do Ministério das Indústrias Pesadas confirmou: "Estes veículos não são protótipos. Estão prontos para produção, com lotes de exportação já em andamento." Uma declaração ao mercado. Em uma frase que já está sendo amplamente compartilhada nas redes, o CEO da Mahindra teria encerrado o evento com uma declaração ousada, direcionada claramente aos rivais da indústria. "Adeus Tesla", teria dito, enquanto a sala mergulhava no silêncio. "Respeitamos os pioneiros. Mas agora é nossa vez de liderar. Estes não são carros conceito. Não são sonhos. São reais, estão prontos e estão saindo agora. A Índia não está chegando. Já chegou. E não estamos apenas competindo. Estamos ditando o ritmo." A Tesla não respondeu publicamente até o momento, mas analistas já observaram que a empresa suspendeu suas conversas sobre a fábrica na Índia e iniciou uma revisão de sua estratégia no Sudeste Asiático. Um sinal claro de que a concorrência indiana está sendo levada a sério. Segundo a opinião inicial de frotas piloto e parceiros de testes, os novos modelos estão no mesmo nível, ou até à frente, de padrões globais em áreas como qualidade de condução,
inteligência das baterias e serviços integrados de IA. Um insider resumiu a situação. É a primeira vez que uma montadora indiana lança não um, mas 4 veículos elétricos com viabilidade global de uma só vez. Isso não é apenas uma jogada de produto, é uma jogada de poder. A Índia acaba de lançar uma nova geração de EVs que não está apenas remodelando o seu mercado interno, mas, segundo os relatos, está abalando toda a indústria automotiva mundial. O tempo da ambição silenciosa chegou ao fim. O que está por vir tem o potencial de redefinir de forma irreversível a corrida global pelos veículos elétricos. Se a Índia é capaz de produzir EVs tão sofisticados, em larga escala e com preços tão agressivos, o que será das montadoras, que até ontem acreditavam estar confortavelmente sozinhas no topo? Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima.